Hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa pintura de um beija-flor numa pá de ventilador. Eu costumo aproveitar peças assim de reciclagem, peças que são descartadas para fazer quadros, para fazer trabalhos artísticos. E nesse caso hoje eu vou aproveitar essa tábua de ventilador, que é uma peça que eu ganhei de um amigo. Porque como as pessoas sabem que eu aproveito muito essas peças, então acabam trazendo para mim materiais de descarte, assim. E nesse caso eu achei bem interessante, porque a madeira da tábua de ventilador, ela já é tratada, ela já é envernizada, já está lisinha. Então eu vou aproveitar a cor da madeira e vou aproveitar também que ela tem esses furos aqui para fazer um amarril no final do trabalho para pendurar na parede. Eu vou mostrar para vocês que é possível aproveitar uma pá de ventilador de madeira e eu sempre aproveito, eu gosto de aproveitar esses materiais e transformar em outros materiais. Nesse caso vou transformar a pá de ventilador num quadro, mas nem sempre dá para aproveitar. Por exemplo, se fosse se fosse uma hélice de plástico ou uma hélice de MDF, eu não iria aproveitar, eu iria descartar. Então assim, não é porque eu aproveito praticamente de tudo, né, que eu vou ficar com medo de descartar. Então eu jogo fora mesmo quando não serve, quando não é útil para mim. Porque essa tinta que eu vou usar, ela adere bem na madeira. Já no plástico não é legal e o MDF ele não tem uma durabilidade muito boa. Então quando é madeira, assim, que a madeira está bem tratada, bonitinha, pronta para usar, fica mais fácil e aí é melhor para usar. Então eu sempre recomendo uma limpeza na peça antes de usar. Nesse caso, como é madeira, a gente pode lavar a peça. Não é MDF, essa pá de ventilador, que eu vou aproveitar para fazer essa pintura. Ela é uma pá de madeira. Então, ela pode ser lavada com água e sabão mesmo. Nesse caso, eu já lavei, já fiz esse trabalho. Deixei secar de um dia para o outro e agora eu vou começar a desenhar. Bom, então agora a madeira já está pronta para a gente pintar, já está lavada, limpa, seca. Eu vou escolher o que eu vou desenhar, o que eu vou trabalhar em cima desse pedaço de madeira. Nesse caso aqui eu tenho algumas gravuras que eu venho colecionando, que é de um calendário, um calendário de fotos de beija-flor. Então eu vou escolher uma dessas figuras com um beija-flor com uma flor para desenhar na tábua. É sempre interessante você escolher uma imagem que tenha a ver com você, alguma coisa que você realmente goste, né? No meu caso eu gosto de pintar aves, eu gosto de aves, estou sempre observando as aves na natureza, então eu gosto sempre de pintar aves. Então já tenho esse material guardado dessas imagens de aves para usar nesse caso. Se não tivesse, poderia pegar da internet, de alguma outra referência. Mas o que eu sempre recomendo é que você tire de fotografia e não de pintura, porque você tirando de fotografia você consegue fazer do seu jeito e não copiar do jeito que a outra pessoa está fazendo. E seria melhor ainda se a gente conseguisse tirar da natureza mesmo, se a gente conseguisse olhar na natureza e reproduzir. Quando é uma paisagem, é mais fácil. Um beija-flor já fica um pouco mais complicado porque ele não para quieto. Então aí a gente usa uma fotografia, que é uma referência que vai dar detalhes e informação. E o que acontece também é que às vezes a referência não é exatamente do jeito que eu quero. Porque nesse caso a fotografia, a imagem que eu tenho na mão, ela está quadrada e a tábua que eu vou usar é uma tábua comprida. Então vou ter que fazer algumas adaptações, mas dá para fazer e tranquilo. Então eu tenho essas imagens e achei interessante essa primeira aqui que eu já deixei separada, porque ela tem uma flor, deve ser uma flor de hibisco aqui, e o beija-flor está numa posição comprida. Então eu vou escolher essa daqui, porque eu acho que ela encaixa melhor aqui na tábua. E as cores também estão legais, acho que vai dar um resultado legal. Agora eu vou começar a desenhar na tábua, vou começar a fazer um esboço, distribuir o desenho dessa imagem de um beija-flor que eu escolhi.
E para isso eu vou usar um lápis branco, porque o lápis branco aparece um pouco mais aqui na madeira, que nesse caso eu vou conservar a cor da madeira na tonalidade do verniz. Então agora eu vou começar a passar esse desenho que eu escolhi para a tábua. Como a tábua é mais comprida do que o desenho, então nós vamos ter que fazer algumas adaptações para caber. Então primeiro eu vou posicionar essa flor aqui. Tudo eu vou fazer um esboço para depois corrigir, fazer os detalhes e ir aperfeiçoando. Então agora eu vou começar a desenhar o beija-flor e vou distribuir ele aqui no formato da tábua, ó. Então eu tenho toda essa região aqui para trabalhar. Vou fazer, ó, aqui já vai ficar apertada a asa, então eu preciso puxar ele um pouco mais para frente. Preciso puxar o peito dele mais para frente aqui. E trazer o rabo aqui para baixo. Vou mudar a posição da asa aqui, vou colocar essa asa um pouquinho mais para cima para poder caber melhor na tábua. Então eu estou desenhando com um lápis de cor branco para poder aparecer bem, e aí dá para apagar normal com borracha. Então a gente desenha, distribui e apaga. Ó, e aí percebe que eu erro, corrijo e vou fazendo. Então não precisa ter medo de desenhar. A gente faz, apaga, arruma, mexe, remexe até ficar bom. Eu ainda não estou gostando dessa posição, quero puxar ele mais para frente para a asa ficar menos apertada aqui. Então vou puxar o peito dele mais aqui para frente. E acho que vou ter que acabar puxando a flor também. Vou ter que puxar essa flor um pouco mais para cá. Então eu vou apagar aqui novamente e refazer até ficar do jeito que eu quero.
Pronto, é isso. É isso, podemos começar a pintar agora. Deixa eu botar uma folha aqui. Bom, eu já desenhei então com lápis branco na tábua. Agora eu vou começar a pintar. Então eu fiz um esboço rapidinho, só para distribuir onde que vai colocar o passarinho e a flor. E já vou começar a dar um fundo e não vou pintar a parte de baixo da tábua. Só vou pintar o passarinho. Bom, então agora para começar a pintar eu vou separar algumas cores que eu vou usar, que tem no beija-flor, que é esse magenta, o violeta, rosa, as tonalidades de azul, verde, branco. O branco tá aqui. E aí, se precisar mais, a gente vai pegando mais. E os pincéis que eu vou usar são esses pincéis aqui. Eu vou usar dois pincéis, um mais largo para espalhar a tinta no desenho e um mais fininho para fazer as nervurinhas de pena. Esse pincel mais fino eu vou usar um pincel amarelo, que ele é de cera, ele é mais durinho, é um pincel já velho, que ele é legal para fazer os riscadinhos da textura da pena. Então aqui eu vou dar um fundo só para testar as cores que eu vou usar e sem se preocupar muito com detalhes. Eu só vou marcar e depois a gente volta corrigindo. Nesse caso aqui eu tô colocando 2 tons de verde para fazer essa folha. Aí ela já fica secando enquanto a gente vai passando nas outras cores para depois voltar a trabalhar com ela. Bom, então agora aqui eu não vou usar mais verde. Ah, vou usar verde sim, vou usar verde aqui no corpo do beija-flor. Então também só vou dar um fundo, nem vou me preocupar muito em fazer textura, até porque a tinta não cobre muito bem, né? Então ela vai cobrir melhor na segunda demão. Então a gente passa e espera secar. Aqui na asa também é verde. Pronto, agora então eu vou lavar o pincel na água para trocar de cor. Vou pegar um paninho descartável. Tampo essas tintas.
Usei um rosa escuro, agora estou usando um magenta. Também só para dar fundo, porque depois eu venho reforçando as cores. Só para a gente testar as cores, marcar que cor que a gente vai usar. Eu limpei o pincel, vou pegar agora um rosa claro para passar aqui por cima. Então eu marquei aonde é escuro com o magenta, onde é a parte funda da flor com o magenta, e agora estou fazendo com o rosa nas partes claras. Eu dou uma puxadinha assim, ó, para misturar e já deixa secar. Aqui também vou passar o rosa aqui porque é uma parte clara e ele vai ficar mais alto em cima dessas partes escuras. Dá só mais uma reforçada aqui também, que é uma parte alta. E pronto, já deixa secar. Vou lavar o pincel novamente. Que agora eu vou pegar o roxo para fazer o peito do beija-flor. Toda essa parte da cabeça, do bico. Bom, então agora aqui com o roxo eu vou marcar algumas partes da pena. Vou marcar essa região aqui, fazer alguns riscos assim. Vou marcar essa região aqui que é o contorno do lado de fora da pena. E vou fazer a parte de baixo. A parte de baixo da pena, porque a outra pena vai estar por cima. Então eu vou marcar aqui a parte de baixo. Aqui também a parte de baixo dessa pena aqui, ó. Ó, esse lado aqui do rabo tá embaixo desse lado aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, uma parte escura. Certo? Vou deixar essa parte aqui secar para depois vir com o claro aqui. E vou passar aqui também, ó, a parte escura aqui, porque essa parte está embaixo dessa daqui. Então eu estou passando a parte escura aqui. Isso é muito importante, porque é isso que vai dar o volume da pena. Aqui também eu vou passar uma parte escura aqui. E vou deixar essa região aqui para passar um azul claro em cima desse roxo, certo? Então eu vou passar, esperar isso aqui secar agora. E aí podemos vir aqui para essa pena. Essa pena da asa, eu vou pintar ela todinha escura para depois a gente manchar por cima. Ó, e sempre lembrando de cobrir o lápis. Precisa passar a pincelada cobrindo, passando por cima da marca do lápis. Para não ficar aparecendo a marca do lápis. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou ver qual lado da pena está por baixo. Nesse caso é esse lado aqui que está por baixo. E vou fazer escuro.
Pronto, agora é deixar secar. Não adianta ficar mexendo em cima, porque a gente vai removendo a tinta. Vamos deixar secar e passar as cores claras e escuras de novo. Bom, então agora aqui eu vou refazer a parte verde da folha. E aí eu virei a tábua assim de ponta cabeça e peguei um pincel mais fino para a gente fazer esses detalhes aqui da nervura da folha. Então, ó, vou passar sempre assim nesse sentido. Usei o verde maçã e agora um verde musgo. Então sempre passar a pincelada no sentido da nervura da folha. E aí eu estou colocando verde claro aqui nas pontinhas. Aí eu puxo ele com pinceladas curtas para dentro, fazendo todo o contorno da folha. E aqui na base da flor também a mesma coisa, eu vou usar o verde claro aqui no meio. E um pouquinho do verde escuro. Qualquer tonalidade de verde claro e verde escuro dá certo aqui para fazer essa parte verde. Pronto, então agora eu vou para o peito do beija-flor. E agora eu vou fazer a textura de pena, que aqui na foto a gente percebe que ela é bem texturizadinha, assim, tem bastante brilho. Então nós vamos repetir esse manchado que a gente está vendo com esse pincel mais fino. Eu vou bater os dois tons de verde, ó, manchando. Manchando e criando a textura de pena. E aqui nesse caso eu vou pegar um pouco também desse marfim e passar para ficar mais claro ainda aqui, ó. Mesma coisa aqui na parte da asa, nós vamos passar o verde claro. Lembrando de cobrir sempre os riscos do lápis, agora fica mais fácil de cobrir
porque a gente está com o pincel mais fino, então ele penetra melhor. E aí vou pegar o marfim, bem pouquinho, e fazer as penas aqui. Aqui são penas pequenas, nessa região da asa. E depois aqui são as penas grandes com outra cor. Bom, então agora eu vou lavar esse pincel que eu estava usando com verde e nós vamos refazer a flor. Vou usar um pouco desse palha aqui também para passar aqui nesse rosa. Passar o claro nas pontas da flor, nas extremidades da flor, para fazer a parte, pegar um pouco de rosa aqui, fazer a parte de cima ficar mais clara, porque isso dá a impressão de que ela está mais alta. Sempre assim, sempre a gente usa a parte mais clara na região que é mais alta. E sempre fazendo a textura da folha, da pétala, né? Nesse caso aqui. Sempre puxando o sentido da pincelada como se fosse um sol, tudo trazendo aqui para o centro da flor. Então, ó, sempre ela vai ficar nesse sentido aqui. Pronto, deixa secar. Então agora que eu fiz a primeira demão de tinta na peça toda, agora eu vou repintar e fazendo manchados, fazendo a textura de penas, observar onde são penas curtas, peninhas pequenininhas, que nesse caso o beija-flor tem peninhas bem pequenininhas em todo o corpo, no peito, e penas maiores no rabo e nas asas. Então eu vou fazer essa textura agora de claros e escuros, marcando onde são as penas, onde que é cada pena, onde que tem cada risquinho separando uma pena da outra. Sempre com claros, escuros e tonalidades diferentes para ir dando contraste. Então agora eu vou passar um pouco desse violeta aqui nessa base da flor para ela ficar mais escura, mais nítida a separação das cores aqui. Então eu vou passar onde que é escuro aqui na pétala, que é a junção das duas, né, na parte de baixo de cada pétala. Passa bem pouquinho. E aí também deixar secar para ir mexendo mais. Bom, então agora aqui dá pra gente começar já a fazer uma textura no peito desse beija-flor. Então vou repassar o violeta aqui na parte as partes que vão ser escuras. Vamos passar esse bico aqui agora também, que aí ele já vai secando. Depois a gente pega um pincel zero para fazer um brilho nele. Depois ainda tem que fazer olho e tudo mais.
Mas agora nós vamos manchar com esse azul aqui, ó. É um azul celeste que nós vamos passar junto com esse violeta. Fazendo a textura de penas pequenas, penas curtas. Peguei muita tinta, vou tirar o excesso no paninho. Aí vem de novo aqui pegando o azul celeste. Aí agora a gente vai controlando a intensidade de cor, colocando mais azul, mais violeta, dependendo de onde a gente quer que fique mais claro. Então essa região aqui, ela pegaria mais luz, então ela é mais clara, sempre com cuidado para fazer as texturas da pena, para não deixar liso. Olha, ali está liso, não gostei, então eu vou manchar para fazer a textura da pena. Então uma coisa é acertar a tonalidade, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou primeiro acertando a tonalidade, vendo se é essa cor que eu quero trabalhar mesmo, e a outra coisa é a textura. O ideal é quando a gente consegue já alinhar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui eu dei um fundo na cor e vou agora manchar. Vamos fazer o manchado das penas. Vou pegar também uma outra cor para manchar. Vou pegar esse lilás. Vou ter um pouquinho de lilás para dar um brilhozinho diferente. Bem pouquinha tinta no pincel. Vou pegar o azul de novo, vou botar em cima. E ainda não contente, eu vou pegar um pouco de branco para bater em cima desse azul. Bem pouquinho, o segredo aqui é pegar bem pouquinha tinta no pincel, porque se pegar muito a gente pode estragar a pintura e aí precisa recomeçar. Bom, então agora eu vou pintar a pena da asa, que é diferente das peninhas do corpo. São penas pequenas no corpo e são as penas compridas na asa. Essas penas compridas, elas precisam fazer umas texturas de pena e uma separação de uma pena para outra. Ao mesmo tempo que a gente faz a textura, a gente vai clareando e vai separando uma pena da outra. Então vamos ver como é que vai ficar? Então agora eu vou recomeçar aqui passando esse violeta escuro
nas partes escuras aqui da pena. E eu vou pegar o azul celeste e vou manchar essa pena nesse sentido aqui, ó. Só que eu preciso misturar um pouquinho, ele está muito puro. E essa é a textura da pena, ó, da pena grande, né? Posso colocar um pouco mais de azul claro aqui nas bordas, ó, bem pouquinho nas bordas. E a mesma coisa nessa daqui. Essa daqui, então, ela tá por cima da outra pena. Então, ó, quando eu passo o claro, quando eu passo o azul claro aqui, ó, ela já sobrepõe, ela já vem por cima da outra. E ela tá por baixo das outras penas, então eu vou virar aqui de ponta cabeça a tábua para fazer esse contorno aqui, ó, com um violeta bem escuro. Vou até lavar o pincel, enxugar no paninho para poder pegar esse violeta bem puro, bem forte. E aí fazer o manchado com azul claro. E agora eu vou pegar também um pouquinho do violeta. Bem pouquinho desse violeta. Pronto, agora volta na outra posição. E vou passar esse violeta aqui em cima. Vou pegar um pouquinho do roxo para misturar. Vou passar o lilás aqui em cima. Para separar, ó, a parte clara aqui, que é a parte alta da pétala. Vou pegar um pouquinho de água, umedecer aqui a tinta, que ela está um pouquinho dura. Aí vou fazer o contorno dessa pena aqui. Misturar um pouquinho desse violeta. E passar nesse sentido aqui, ó, que é o sentido da pena. Então eu posso até fazer o contorno aqui, mas eu dou uma puxadinha assim. E aí eu vou virar para fazer a parte de baixo.
Bom, então agora é só repetir, fazer isso em cada pena. Colocar o claro. Ixi, acho que eu errei. Errei. Tem que arrumar isso aqui. O claro, ele tem que ser aqui para baixo, ó. Aqui tem que ser escuro. Pronto, agora vai. Então, aqui tem que ser claro, nesse sentido aqui é pincelado. Aqui tem que ser claro, nesse sentido é pincelado. E aqui continua. Claro aqui. Então aqui é claro, aqui. Essa pena aqui, como ela está bem separada da outra, então a gente consegue trabalhar o claro dos dois lados, porque é uma separação da asa. É uma parte de baixo e a parte de cima da asa que são diferentes. Então vou deixar esse espaço. E aí vou trabalhar claro aqui embaixo de novo, claro aqui, e escuro aqui. Pronto, agora deixar secar e refazer. Então agora eu vou explicar como que eu faço o rabo do beija-flor e que é a mesma coisa da pena da parte de cima. Eu vou dar um fundo com essas cores aqui que eu estou usando para fazer as penas e vou fazer as texturas de pena, deixar a parte escura com a parte funda escura e a parte clara, parte alta com a cor clara, né? Então eu vou começar a manchar e fazer a mesma textura. E aí eu vou passar e às vezes não vai ficar legal a cor ainda, então a gente passa, espera secar, passa de novo, espera secar e vai repetindo esse processo até ficar legal. Com isso a gente vai errando, vai corrigindo o que errou, vai errando, arrumando até ficar
ficar perfeito do jeito que a gente quer que fique. Bom, então agora aqui eu vou pegar um pouquinho desse violeta, repassar aqui, manchando, que aqui depois vem o pezinho do beija-flor. E vou pegar o azul celeste e vou manchar aqui, fazendo as texturas, as penas. Vou manchando, ó. Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro, porque eu vou vir com uma pena azul claro aqui em cima desse risco branco que eu não passei ainda. Vou tirar o excesso de tinta aqui no paninho e vou pegar o azul para passar nessa região aqui. E aí vocês vão perceber que ele vai dar um destaque em cima desse, vai criar uma pena que vai ficar por cima. Ó, e eu consigo vir com esse azul até aqui embaixo. Isso, agora o ideal é a gente pegar esse violeta, vou virar o quadro. Por que eu viro? Porque sempre o pincel tem que estar do lado que a gente, em cima do que a gente vai fazer, ó. Então eu estou fazendo o contorno com o pincel em cima da pena, ó. Eu não poderia fazer o contorno desse jeito aqui, ó, com o pincel em cima do fundo. O pincel tem que estar sempre em cima da pena, em cima do que a gente está pintando. Então quando eu for pintar essa pena aqui, ó, eu consigo, com o pincel em cima dela, eu consigo ir empurrando a tinta até onde eu quero, ó. Ó, aqui também eu vou fazer o contorno. Fazer aqui. Quando eu vier fazer o contorno desse lado aqui, eu vou virar a tábua. Então agora eu vou passar o roxo aqui desse lado. Eu vou virar a tábua. Vou limpar o pincel para tirar essa parte escura. E vou pegar o azul celeste para vir desse lado aqui, ó. Então sempre o pincel tem que estar do lado, em cima do que você está pintando. Tem que estar em cima do que está pintando. Pegar um pouco do violeta para misturar e fazer a textura de pena. Certo? Vou pegar um pouquinho desse lilás aqui também. Fazer uns risquinhos aqui. Ó, aqui eu errei. Foi muita tinta, então vou refazer. Ela tem que ficar riscadinha, sempre riscadinha.
Pronto, agora então vou fazer desse lado de cá. Do lado de cá, eu vou clarear esse lado aqui da pena e esse lado aqui da pena. E vou escurecer desse lado de cá. Então nesse caso vou virar também e vou passar o azul fazendo um contorno aqui, ó. Pronto, é isso. Vamos esperar secar e passar um branquinho agora. Bom, eu vou refazer então essa asa com as mesmas cores. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de branco. Então eu vou repassar alguns escuros aqui para ela ficar bem forte nessa parte escura. Para dar bastante contraste entre uma pena e outra. Então repassei tudo aqui. Agora eu vou repassar esse violeta, esse lilás, aliás. Vou repassar esse lilás, fazendo os manchados das extremidades das penas, porque é onde é mais claro. E é nessa região que eu quero colocar um pouco de branco. Então primeiro eu vou refazer as extremidades com o lilás. Pronto, então agora eu vou pegar um pouquinho do branco, tem que ser bem pouquinho, e riscar.
E aí a gente vai misturando essas cores e riscando, porque ele tem que ficar com um manchado de riscos assim. Então quanto mais a gente conseguir misturar e passar e repassar, melhor. Pronto, fazer a parte de baixo agora. Aqui embaixo eu nem vou passar branco, eu vou deixar só com o lilás mesmo, para dar mais destaque nas penas de cima. Vou reforçar um pouquinho o lilás e deixar sem o branco. Bom, então agora eu vou trocar de pincel, vou usar um pincel zero, porque eu vou pintar o olho e fazer detalhes no bico. E também os detalhes do pezinho do beija-flor. E então eu vou pegar com a tinta preta, vou fazer a bolinha do olho e depois fazer uns brilhos, umas luzes de outras cores em cima desse preto. Então agora aqui, ó, com o pincel zero, eu vou fazer a bolinha do olho. Vou pintar ela todinha de preto aqui agora. E enquanto essa bolinha do olho vai secando, porque depois eu vou trabalhar os brilhos em cima dela, eu vou mexer aqui na pata do beija-flor, que ela fica dobradinha assim. Então, também com o preto, vou fazer os dedinhos aqui do beija-flor. Primeiro eu vou passar o preto para depois fazer uns risquinhos brancos, que é onde a gente vai fazer os detalhes, né? Fazer 2 dedos para lá e 2 dedos para cá. Então eu vou limpar, tirar o excesso do pincel e vou escolher uma cor para colocar, para fazer um brilho aqui. Poderia ser um azul, poderia ser um lilás, mas eu vou usar um verde bem claro. Vou fazer só na parte de baixo aqui do olho, deixar a parte de cima escura e deixar uma bolinha preta aqui no meio.
Vou esperar secar e dá para repassar esse verde para ficar um pouco mais forte. E aí depois com o branco a gente faz uma... Deixa eu ver se já dá para fazer. A gente faz uma pintinha aqui, ó. Isso, só esperar secar agora, dar uma reforçadinha um pouco mais ali. Bom, então o bico, eu vou fazer uma parte escura aqui embaixo. Vou avançar ele um pouco mais aqui em cima da flor. Vai ficar um bico um pouco mais comprido. E vou pegar uma cor clara agora para fazer a parte de cima do bico. Vou pegar esse azul celeste aqui. Foi muita água. Vou fazer de novo. Ainda posso colocar um pouco desse palha aqui. Tá, mas ele tá grosso, então o que eu vou fazer para arrumar? Vou pegar o rosa da pétala e vou afinar ele. Pronto, é isso. Vou dar uma reforçadinha no verde dos olhos agora. E agora fazer o pistilinho aqui da flor. Então agora aqui eu vou usar o lápis branco de novo
para desenhar o pistilinho aqui em cima dentro da flor. Então eu vou riscar ele aqui, ó, para poder pintar, e vou fazer do meu jeito, vou fazer diferente como eu fiz a flor aqui também, do meu jeito. Vou fazer do jeito que eu achar que fica mais interessante. Porque essa flor aqui está dobrada, não dá para ver muito bem como que são as pétalas, então a gente risca, faz do jeito que a gente acha que é melhor. Eu vou colocar 3 pistilinhos aqui assim, e aí vou pintar com alguma cor que dê contraste na cor de baixo. Então, por exemplo, vou começar passando um rosa claro em cima dessa região aqui onde ela está escura. Para dar um contraste. E depois vou pegar uma cor mais clara ainda para colocar nas extremidades. Então, por enquanto, aqui esse rosa escuro vai... Por enquanto esse rosa escuro vai dar certo. Agora aqui, ó, eu já sinto falta de colocar uma cor mais clara porque ele está sumindo aqui nessa mistura. Então eu vou continuar com ele aqui, mas depois eu mancho com uma cor mais clara. Ó, com o rosa ainda um pouco molhado, a gente consegue passar e ir misturando, para a tonalidade não ficar muito pura, né? Então aqui eu quero que clareie um pouco mais, vou limpar o pincel e vou pegar ele puro. De novo, limpar o pincel. Bom, e aqui agora eu vou usar um laranja, uma cor para dar um contraste, para fazer o pólen aqui na ponta do pistilinho. Vou esperar secar esse laranja e vou passar um amarelo por cima dele para ele ficar bem forte. Bom, enquanto vai secando lá em cima, eu vou manchar esse pé aqui. Vou pegar o preto novamente, fazer um tom de cinza. Eu vou fazer um tom de cinza misturando aqui mesmo, na pincelada mesmo, vou misturar o palha e o preto para fazer um tom de cinza. Assim não fica tão forte. Fica uma tonalidade do pé do beija-flor.
Então aqui eu estou passando só o lilás e o violeta e o branco, para ela ficar uma cor diferente dessa outra asa, que é a asa do outro lado, que é aqui do lado de dentro e aqui do lado de fora, né, da asa. Então estou deixando diferente, estou diferenciando uma asa da outra, né, para separar. E aqui eu vou clarear ela um pouco mais, para ela destacar ainda um pouco mais. Principalmente esses contornos aqui é legal deixar bem claro para dar bastante contraste. Bom, é isso. Se a gente quiser ficar mexendo mais, trabalhando mais, fazendo mais sombra, fazendo mais detalhe, mais efeitos, sempre dá para fazer, sempre tem onde mexer. Mas eu vou encerrar por aqui e já vou assinar.
Eu vou encerrar por aqui, mas sempre dá para a gente mexer mais, trabalhar mais, fazer mais sombra, fazer mais mistura de cores, aumentar contrastes, escurecer mais onde está mais forte, clarear mais onde tem mais luz. Então a gente que estabelece se a gente vai continuar trabalhando nisso ou não. O objetivo aqui é fazer uma pintura rápida, prática, simples, que a gente possa aproveitar essa peça e já colocar logo na parede para decoração. Ainda falta fazer o amarril aqui com o sisal para fazer o gancho, para pendurar na parede, e aí já está pronta a peça. Então nessa fase aqui que terminou a pintura, na hora que ela estiver bem seca, como eu preservei a cor natural aqui da madeira, então a gente pode passar um lustramóveis por cima de tudo, por cima da pintura. Poderia também envernizar, mas eu não vou envernizar porque eu acho que não tem necessidade, mas um lustramóveizinho assim por cima vai dar um brilho na madeira, vai hidratar a madeira e fica legal. Bom, então eu vou começar a fazer o amarril aqui com um pedaço de sisal. Eu vou usar um pedaço de fita para facilitar, para colocar aqui na ponta, para facilitar de entrar nos buraquinhos ali. Então eu vou torcer aqui para fazer uma pontinha aqui, ó. Aí ficou tipo uma espécie de uma agulha. Então eu vou enfiar ela aqui. Vou voltar ela aqui. E vou fazer aqui atrás um gancho, um lugar onde a gente vai pendurar esse quadrinho na parede. Então eu só vou dar um nó aqui. E aí já pode cortar o excesso. Então ele ficou aqui, ó, um gancho para pendurar na parede. E na frente vai ficar assim.